Bom, olá pessoal aí da N. Bom, para quem não me conhece aí, meu nome é Arthur, sou aqui líder técnico aqui na N, eu trabalho aqui há algum tempo já, e hoje aqui eu vou fazer talk aqui para falar com vocês sobre como se tornar um programador melhor, né? Passar aí um pouco das minhas experiências pessoais e de como que eu fiz para aprender coisas diferentes, né? E aprender coisas no dia a dia, e como que eu acho a melhor forma de aprender, certo? Do meu ponto de vista. Bom, inicialmente, aqui eu falo sobre o que eu considero que são as habilidades essenciais para um programador. Bom, as habilidades essenciais que eu considero são comunicação, capacidade de solucionar problemas, lógica de programação e conhecimento técnico, nessa ordem. E o porquê dessa ordem? Porque, na minha experiência, os profissionais que costumam se destacar mais, né, e que normalmente ele tem cargos mais altos, tem cargos de responsabilidade e eventualmente, né, tem uma remuneração melhor, são aqueles profissionais que têm uma habilidade de comunicação boa. Mas, logicamente que eles não são oradores nem nada, mas assim, eles conseguem comunicar aquilo que eles querem, né, conseguem ali comunicar algo importante durante uma planning, né, por que uma certa solução não é a certa para o problema que está tendo. Então, assim, por isso que a comunicação está aí como uma habilidade essencial. Logo em seguida, capacidade de solucionar problemas. Eu acho que essa daí já, né, por si só, já se explica, porque a gente é programador e o que a gente faz no nosso dia a dia simplesmente é solucionar problemas. A gente encontra a solução para problemas, né, do dia a dia. Então, assim, é isso que a gente faz. Então, assim, o quão melhor você é nisso, com mais sucesso você vai ter também, né? Só que, infelizmente, do meu ponto de vista, isso é algo que você tem mais com experiência de trabalho, é algo mais complicado de se aprender em si, né? Acho que a mobilidade você vai adquirindo a partir do momento que você vai criando soluções, né? Então, ou seja, é com experiência. Lógica de programação, isso aqui já é algo que dá para se estudar, né? Na faculdade, as primeiras coisas que você aprende na faculdade é lógica de programação, né? E para melhorar a lógica de programação também entra com experiência, mas pelo menos o conhecimento básico dá para você ter ali com a faculdade, né? Então, é algo importante se ter. E por último, coloquei conhecimento técnico, porque conhecimento técnico eu acho que é o mais fácil de se adquirir, é o que você consegue adquirir estudando, certo? E assim, acho que é o que menos exige experiência de trabalho para se aprender, né? E existem várias formas de você conseguir isso, né? E meu foco na apresentação vai ser sobre essa última habilidade essencial, né, que exige menos experiência para se adquirir, do meu ponto de vista, que é o conhecimento técnico, né? E como melhorar aí o conhecimento técnico, né? Existem várias maneiras tradicionais, como faculdade, especialização, cursos e certificações, né? E também esse é o que é o tradicional que todo mundo segue, né? Não todo mundo não, né? Boa parte das pessoas. Porém, eu não vou focar em nenhuma dessas formas tradicionais de adquirir conhecimento, né? Vou focar aqui em uma maneira que eu acho que, para mim, eu acho a melhor de todas, que é simplesmente aprender no trabalho, né? Todo mundo aqui tá trabalhando 8 horas por dia, né? De segunda a sexta. Então, por que não já pegar esse tempo que você está dedicado para a sua área? Você pegar um pouco desse tempo para melhorar o seu conhecimento, certo? Porque, do meu ponto de vista, é o melhor dos dois mundos. Você vai entregar uma tarefa, você vai ganhar conhecimento e ganhar uma remuneração para isso, né? Aí vem aquela pergunta que talvez uma pessoa pode fazer, mas não é arriscado eu aprender durante o trabalho? Não é melhor fazer algo que eu sei? Cara, sim, mas assim, existe um risco, que eu não acho um risco muito gigantesco, né? Não é um risco grande, e que com certeza existem maneiras de mitigar, né, esse risco. Algumas formas, né, de mitigar o risco seria ali aceitar desafios aí pontualmente, né? E o que eu quero dizer tipo, nem toda tarefa que você pegar precisa ser um desafio, né? E outra forma aí é saber, né, até onde vai a sua habilidade técnica, né? E pegar ali uma atividade ou que seja um desafio, né? Que não vá muito além daquilo que você consegue fazer, né? Não dê um passo maior que a perna, basicamente. Porque pegar desafio é algo bom, mas quando você pegar algo muito acima daquilo que você consegue fazer no dia a dia, existe um risco de você não conseguir entregar a tempo, né? E isso aí já é uma coisa ruim. E acho que também algo importante para também que ajuda a mitigar o risco é aprender a fazer uma pesquisa efetiva, né? Aprender a pesquisar por soluções.
E aqui sobre aceitar desafios, né? Entrando aqui mais na questão de como de aceitar desafios do dia a dia, né? Do dia a dia de trabalho, lógico. Normalmente, essas oportunidades para você poder aceitar desafios, elas costumam aparecer mais em momentos de crise. Provavelmente essas oportunidades vão aparecer quando houver, por exemplo, uma crise na sua equipe. Vamos já de exemplo, você trabalha ali em um squad. Chega uma demanda top-down que exige uma entrega imediata, né? Ou com prazo muito curto. E você não pode largar as entregas que você já estava fazendo. Né? Ou seja, está aí uma oportunidade para você aprender uma coisa nova e mostrar que você tem capacidade de fazer essa gerência de risco, certo? E que normalmente isso não vai aparecer uma coisa que aparece normalmente em momentos de tranquilidade, vamos dizer assim, né? Normalmente, momentos de tranquilidade você já está fazendo aquilo que é do dia a dia, né? Então, assim, pode surgir uma oportunidade ou outra para ter um desafio, mas com certeza é menos comum, né? Vale ressaltar também que pessoas que aceitam essas oportunidades costumam se destacar, né? Costumam chamar atenção, né? E ao chamar a atenção, né, são as pessoas que normalmente quando alguém vai procurar para resolver alguma dúvida, alguma coisa do gênero, eles vão procurar essa pessoa, né, porque ela já tem um destaque maior, né? Quando um líder ou alguma pessoa ali vai talvez focar em treinar alguém para uma promoção ou focar ali para melhorar a carreira de alguém, provavelmente vai ser uma pessoa assim, porque é uma pessoa que ele pode confiar, né, e que provavelmente já salvou muito projeto, né, ou no dia a dia de trabalho. Cara, acho que é importante também aqui, quando você for aceitar uma oportunidade dessa, sempre fazer a análise completa de todas as vezes, né, de qualquer oportunidade. Por quê? Né? Porque entra naquela questão do risco, né? Então, assim, empresas, pessoas de mercado financeiro também fazem a mesma coisa. Sempre antes de você investir em algo, você faz uma análise de risco, né? E no caso, a gente trabalha, né? O nosso produto aqui é o nosso trabalho. Então, para a gente você não manchar a reputação do seu produto, então aí o interessante é o quê? É fazer a análise dessa oportunidade para que você não manche a imagem do seu produto, que é você como profissional, certo? E junto com essa questão de fazer a análise completa, existe aqui uma coisa que eu vou falar que é interessante levar em consideração. Muitas pessoas ficam meio, como eu posso dizer, elas ficam com receio de aceitar esses tipos de oportunidades por questão de prazo. Mas assim, até onde eu pude observar, até onde eu observei no meu dia a dia, normalmente líderes, stakeholders e administradores, eles estão mais dispostos a aceitar atrasos, né, em momentos de crise. Por que eu digo isso? Porque provavelmente é esperado, né, usando o exemplo ali daquela demanda top-down, já se é esperado que vai ter um atraso, né? O líder a pessoa que, vamos dizer assim, que gerencia ali sua equipe, já está preocupado com o atraso, já sabe que vai ter um atraso, né? Então, se você pegar essa tarefa e conseguir entregar ela o mais rápido que você conseguir, por mais que seja atrasado, talvez já é um atraso menor do que ele teria antes. Ou seja, para ele já está ganhando. Ele precisa negociar menos, precisa fazer menos reuniões, né, para conseguir gerenciar essa crise de atraso. Então, para ele já está ganhando. Então, né, é bom levar sempre isso em consideração. Mas ao mesmo tempo que você está levando isso em consideração, é bom você alinhar as expectativas com o seu líder, né, ou com o seu tech lead que seja. Né, o que é alinhar expectativas? É simplesmente falar, cara, eu posso pegar essa tarefa aqui, eu sei que o prazo dela está curto, né, não tem ninguém para fazer, só que assim, eu não tenho conhecimento sobre isso, então provavelmente eu não vou conseguir entregar o mais rápido possível, ou não vou conseguir entregar com a melhor qualidade possível, né, ou sei lá, qualquer outra coisa que né, não é a expectativa máxima da equipe. Né? E assim, é importante alinhar essa expectativa justamente para ele entender que, né, essa atividade não vai rodar perfeita. Né? E se ele aceitar isso, é ótimo. Né? Pegando um exemplo aí do dia a dia da vida, vamos considerar que você está fazendo ali né, uma obra na sua casa e o pedreiro falou que vai subir. Você pediu para o pedreiro subir uma parede. Né? Talvez, ou para o servente. Vamos dizer que você pediu para o servente subir uma parede. Fala, cara, eu nunca subi uma parede na minha vida, eu não consigo fazer ela, né, reta, né, plana, certinho, né, 90 graus. Aí você fala, cara, beleza, mas faz aí. Se a parede sair torta,
cara, você aceitou, o cara alinhou com você e você aceitou o que ele falou. Então não dá pra você ir lá depois reclamar e falar que ele fez errado, certo? Porque já foi alinhado com todas as partes, né, que o máximo de qualidade talvez não seja alcançado. E aqui só ressaltando aqui, né, que eu mudei um pouco aqui a forma de falar, em vez de falar desafio, tô falando mais de oportunidade. Por que que tô falando mais de questão de oportunidade e não desafio? Porque no meu ponto de vista, aqui já é mais uma questão aqui de, né, eu vou aqui emprestar uma palavra dos coachings, né? Aqui é mais uma questão de mindset, né, de como você visualiza aquela questão, né? Se você vê como oportunidade e não como desafio, a chance de você pegar ela é muito maior e, é, e você vai atuar nela de forma diferente, certo? Talvez com menos ansiedade, com mais segurança, né? E facilitando a sua entrega. Então, assim, é só uma questão de visualização. No final, é a mesma coisa, continua sendo um desafio. Mas, assim, é só uma questão de como visualizar esse desafio. Em vez de visualizar como algo difícil, com algo que, né, que você vai ter dificuldade de fazer, veja como uma oportunidade de aprender algo novo e de mostrar que você tem capacidade de entregar coisas mais complexas. Entrando aqui na parte de aprendizado e pesquisa, né, onde normalmente eu, né, Arthur aqui, pesquiso soluções. Né? Cara, normalmente eu pesquiso muito logicamente que eu pesquiso no Google, né, mas os locais que eu olho ali costumam ser documentações, issues no GitHub, Stack Overflow e, cara, alguns outros lugares, né? Normalmente, talvez um artigo do Medium ou um artigo de outro local. Dificilmente eu uso o ChatGPT, né? E logicamente que não é sempre que eu vou usar todas essas fontes em qualquer pesquisa, né? Por exemplo, issue do GitHub eu uso mais quando é algo muito específico de uma biblioteca ou de um framework, né? E eu não consigo encontrar a resposta exata do que eu estou procurando. Então, normalmente eu vou ali, eu vou ver as issues do GitHub, ver se alguém passou por algo parecido com o que eu estou tendo para me conseguir solucionar meu problema, né? Tá? Esse é um exemplo por exemplo, de como que eu uso as issues do GitHub. E documentações eu uso normalmente quando é um framework novo, né? Algo que eu nunca trabalhei. Normalmente ali as documentações são boas, pelo menos para começar. Mas o problema de documentação é que, na grande maioria, toda documentação é ruim, né? E acho que assim, isso é mais tem mais regra do que exceção, né? Então, assim, né? Documentação é algo que é até bom de se começar a usar, mas eu pelo menos particularmente nunca uso documentação como uma fonte definitiva, né? E assim, é sempre importante também, na forma que eu vejo, que ao você, né, fazer uma pesquisa e ver um código ali que só soluciona o seu problema, em vez de copiar e colar esse código, né, tentar ali pelo menos ler aquele código, entender o que ele está fazendo e escrever o seu próprio. Né, logicamente que existem casos e casos, né, talvez o tempo está curto e é mais fácil copiar, beleza, mas assim, né, vamos pensar pelo menos aqui no cenário ideal, onde você está com um pouquinho mais de tempo. Então você fala assim, cara, eu vou pegar aqui, vou entender o que ele fez, por que ele fez isso e vou fazer o meu. Porque aí o aprendizado que você vai ter é muito maior, porque você vai ter um aprendizado de entendimento, você vai ter o aprendizado de fazer, né, escrever o código, e o terceiro aprendizado de testar ele ver funcionando. Né? E assim, uma experiência pessoal minha, foi assim que minha professora do pré me ensinou caligrafia. Né? Ela nunca deixava eu só apagar a letra que estava feia e arrumar ela. Ela sempre fazia eu apagar tudo e escrever a palavra de novo. Né? E com isso, pelo menos com o método dela, né, a minha letra saiu de um garrancho horroroso para um garrancho legível, né? Bom, agora vamos falar aí de como que eu aprendo no dia a dia, né? E como que também eu aplico o conhecimento que eu adquiri, né? Aqui eu vou usar exemplos que aconteceram comigo durante a minha carreira de trabalho, né? Esses exemplos que são mais recentes, são mais desse ano para o ano passado, né? Mas todos eles eu tive que fazer alguma forma de pesquisa ou procurar alguma coisa em algum lugar para mim achar a solução para esse problema. Bom, vamos começar com o exemplo 1 aqui. Melhorar performance e processamento massivo em JavaScript. Né? Bom, para quem já trabalhou aí com JavaScript, principalmente, né, questão de Node.js, né, questão mais fora de browser, a gente sabe que
existem horas que você quer fazer processamento massivo e você quer usar... e assim, normalmente o JavaScript não é muito bom para isso, principalmente em questões de scripts e tudo mais. Nesse exemplo aqui que eu tive esse problema, eu estava gerando um vídeo a partir de uma quantidade de imagens, né? Aí o vídeo que a gente queria fazer, se eu não me engano, a gente estava tentando fazer ele com 20 frames por segundo, né? A gente estava gerando ali se você pegar 20 frames por segundo, são 20 imagens. Então, em um vídeo de 10 segundos, a gente tem 200 imagens, certo? E assim, nesse vídeo em específico, era 4 imagens para um frame. Então, você já multiplica aí 200 imagens por 4, ficou 800 imagens, né? Aí, e quanto maior o tempo do vídeo, maior a quantidade de imagens. Então, você vê como que se escala, né? E o problema que a gente estava tendo é que o JavaScript não estava conseguindo fazer isso de forma efetiva, né? A gente estava demorando... No teste inicial foram 6 horas para gerar um vídeo de 30 segundos. Então, assim, completamente inviável, né? E normalmente, quando você vai lidar com esses problemas de processamento massivo, todo mundo pensa na mesma solução, pelo menos eu espero, né? Que é a questão de dividir para conquistar. Então, normalmente a ideia é pegar, já que você está processando muitas coisas, e normalmente processamento massivo você está recebendo vários dados e você processa eles da mesma forma, só que o problema é que você está recebendo muita coisa. E, bom, como que normalmente as pessoas pensam em dividir para conquistar? Em um contexto de nuvem, uma coisa que eles podem fazer é usar um PubSub, certo? Para criar várias filas ali ou popular essas filas para fazer o processamento, né? Ou dependendo aí, pode criar uma arquitetura no Kubernetes e expandir o cluster para o infinito para poder processar essa carga de dados, né? Ou se você está em um contexto de aplicação, normalmente ali você já pensa em multithread, né? Que é aumentar a quantidade de threads de processamento da sua aplicação para você poder dividir essa quantidade de dados em várias threads, né? Nesse problema específico aqui, a gente tinha que resolver na aplicação. A gente não tinha opção de passar esse processamento para a nuvem, né? E considerando que a gente só tinha que fazer assim, como que fazer isso no JavaScript, né? Como fazer multithread no JavaScript? Cara, se você fizer ali uma pesquisa rápida na web, né? Ou no ChatGPT, você vai ver que normalmente o que eles vão te recomendar é sempre a mesma coisa. Vai ser usar Web Workers, se for no contexto ali do browser, né? Na Browser API, ou Worker Threads, né? Ali já no contexto do Node.js. E dependendo ali de quem você perguntar, da pesquisa que você fizer, né? A pessoa vai te falar, usa Promcial, né? Que assim, isso aqui completamente fora de questão, até eu já vou explicar o porquê logo em seguida, né? E algumas pessoas podem falar para você usar os dois. Usa o Promcial, né? E usa o Worker Thread. E por que essa solução aqui não funciona porque a gente precisa? Porque a Worker Thread não é criar várias threads no JavaScript. A Worker Thread é uma thread separada, né, do Event Loop, e a gente pode passar o processamento para lá. O problema é só uma thread, né? É só uma thread a mais. Ela não gera 15, ela gera só uma, né? E o Promcial, né, a questão do promise, ela joga para a thread assíncrona do Event Loop. Então a gente estaria dividindo o nosso código em 2 threads, processamento em 2 threads. Então, em vez de ter, a gente teria 2 threads com, sei lá, 40 mil imagens cada, né? Ainda ficaria lento. Talvez meu processamento ali de 6 horas cairia, sei lá, para 4 horas e meia, alguma coisa assim. O que não é o que a gente queria. A gente queria que caísse bastante. Como que eu resolvi, né, no meu caso? Eu não usei nenhuma dessas 2 opções. Logicamente que na minha aplicação estava usando o Promise, né? Então estava usando o Promcial. Mas o que solucionou o problema na época foi o quê? Executar várias instâncias do JavaScript, né? Então eu usei a questão de dividir para conquistar, só que o meu dividir para conquistar foi eu dividir em questão de linguagem. Eu tinha um script em Shell que executava várias instâncias do JavaScript, né? Então eu estava meio que o OS estava fazendo essa gestão de thread para mim, né? Porque eu tinha várias aplicações de JavaScript rodando ao mesmo tempo, né? Um exemplo de como ficaria esse código seria assim, é bem simples, né? No caso aqui é um shell que executa o mesmo script 3 vezes. Logicamente que no meu caso, quando eu fiz, eu tinha a opção de informar quantas imagens que eu queria que executasse por thread, quantas instâncias de JavaScript que eu queria que fossem abertas, né?
e mais algumas e também informava onde que estava em que pasta estavam as imagens, né? Mas assim, eu queria só passar um exemplo simples de como que seria essa solução aqui. Bom, outro exemplo aqui que aconteceu recente aprendendo Python, né? E montando um servidor REST. Bom, cara, Python não era uma linguagem que eu tinha prática, né? Eu já tinha mexido em uma tarefa, mas não era algo que eu tinha muita prática. E assim, aprender uma linguagem de programação nova é simples. Toda linguagem é declarar variável, for, if, while, não muda. Isso aí não muda em linguagem, quase todas fazem isso igual. Mas assim, o que é difícil, né, vamos dizer assim, o que demanda mais prática e mais experiência é o que eu estou chamando aqui de entender como que funciona o ecossistema, né, da linguagem. E o que eu quero dizer com isso? Cara, por exemplo, como fazer controle de versão, né? Como fazer controle de versão de dependência. Por exemplo, no Node, né, e no JavaScript, na verdade, a gente usa ali o NPM, né? Já usou o Bower uma época, por exemplo. Né? No Java, a gente usa o Maven ou usa o Gradle. Né? No Python, a gente usa o Pip ou usa o Poetry. Então, assim, ter esse conhecimento inicial. Beleza, como é que eu faço controle de versão de dependência? Aí, beleza, qual que é o melhor framework para o caso de uso que eu tenho? Cara, isso aí é coisa que, dependendo, por exemplo, no exemplo de Python, se você perguntar para 10 programadores, dependendo, cada programador tem uma resposta diferente. E assim, fala, como é que eu sei qual é o melhor? Dependendo, nem pesquisando, você aprende. É questão de, infelizmente, tem coisa que aí vem com experiência. Você usar ele e falar, cara, isso aqui realmente não é bom. Né? Ainda mais que tem que levar em contexto que, normalmente, quando você vai procurar qual que é o melhor framework para tal caso, normalmente o que você vai encontrar é artigos, né, de pessoas ali explicando por que ele acha que tal framework é melhor para tal coisa. Bom, eu não considero essas fontes muito boas, porque normalmente, quando esse pessoal aí está escrevendo esses artigos, eles já têm uma predisposição a usar aquele framework, eles já gostam daquele framework. Então eles vão escrever um artigo ali que puxa para o lado que eles, né, não vou falar que eles querem defender, mas que eles têm intenção de falar sobre. Né? Porque senão o cara não vai escrever um artigo falando por que é bom usar, sei lá, Flask e no final concluir que é melhor o FastAPI, né? Não faz muito sentido. Outra coisa também que é normal de toda a linguagem de programação é como estruturar o projeto. Né? Normalmente, nem toda linguagem você vai conseguir usar a mesma estrutura de pasta, né, de projeto. Vão ficar sempre um pouquinho diferente uma da outra, né? Normalmente eu gosto de trabalhar com a estrutura de módulos, né? Mas assim, nem sempre fica bom em toda a linguagem. Acho que no Java, por exemplo, dá para fazer, mas não fica muito bom, né? No Node já funciona muito bem e no Python também dá para trabalhar assim. E o que é considerado gambiarra e o que é boa prática. Cada linguagem tem uma boa prática diferente, cada linguagem tem, entre aspas, uma gambiarra diferente. Eu não sou muito fã do termo gambiarra, porque, para mim, se a linguagem me fornece uma ferramenta, me fornece uma funcionalidade, é para mim usar. Né? Normalmente, o que o pessoal considera gambiarra é uma prática que tem maior chance de gerar erro. Né? Mas se você sabe o que está fazendo, provavelmente você não vai gerar erro. Mas isso aí, de novo, né, é coisa que demanda prática, né, e experiência. Bom, nesse caso específico aqui de questão de um servidor REST para Python, se você fazer ali uma pesquisa no ChatGPT, ele já vai te responder para usar o framework Flask. Né? E foi pensando na web, né, os resultados ali normalmente vão estar entre FastAPI, Flask e Django. E se você perguntar para um colega de trabalho seu, provavelmente ele vai te responder ou FastAPI ou Flask. Né? No caso aqui do projeto inicial que eu trabalhei aqui na N, eu acabei usando o Flask porque é o que a pesquisa na web estava mais falando sobre. Né? Você achava mais material ou mais pessoas falando sobre Flask. Né? Só que hoje em dia, depois de trabalhar, eu recomendo assim, para um servidor RESTful, né, para um servidor REST, já usar a FastAPI. Né? Porque assim, sim, o Flask, o Django e o FastAPI todos vão te entregar um servidor web, isso é verdade. Porém, o FastAPI, né, que é a lib que nesse caso eu estou recomendando, que eu acho que é a melhor, porque ela já foi feita, pensada em criar um servidor web REST. Ela já tem muita coisa que você precisa, que você vai usar, ela já tem ali já pré-configurada. Né? Por exemplo, ao criar uma API nova no REST, no FastAPI, o FastAPI automaticamente já vai adicionar essa API em um Swagger.
Você não precisa ir lá e ficar fazendo configuração de Swagger. No Flask não, no Flask você precisa configurar tudo antes, né? O Flask é um servidor web, só que ele vem assim, pelado. Tudo que você quiser colocar nele, você tem que pré-configurar nele, né? Tem que fazer muita configuração. Né? E o bom de estar com o Fast API nesse caso para RESTful é que diminui o tempo de configuração e o overhead de coisa que você tem que fazer, né? Você tem que preocupar mais em fazer API, né? Que é algo que você está querendo fazer desde o início. Né? Então, nesse caso aqui em específico, a pesquisa me deixou na mão. Né? Se eu tivesse mais experiência, eu já teria ido direto para o Fast API, mas infelizmente tem hora que a pesquisa não vai entregar um resultado que a gente espera, né? Um resultado bom. Então vai entregar um resultado satisfatório, né? O Flask resolveu o meu problema, só que não era o melhor para minha situação. Então, assim, tem coisas ainda assim que a experiência vai te dar a resposta melhor. Mas para código do dia a dia, sem ser uma decisão de como começar um projeto, né, é coisa mais fácil de testar. Então, assim, muito difícil isso dar problema, por exemplo, para quando você estiver, sei lá, procurando uma solução para uma função, ou como usar uma lib que não é um framework completo. Então, assim, né, ainda, logicamente, né, continue pesquisando. Né, por mais que nem sempre vai te dar o melhor resultado, ainda vai te ajudar a fazer alguma coisa. Aqui está um exemplo de como seria uma API REST, né, um servidor REST no Fast API. É basicamente isso daí. Você fez isso daí, você já tem um servidor REST que já tem uma configuração do Swagger automática. Né? Então, assim, você vê como que é tranquilo. Bom, agora aqui um exemplo também recente. O exemplo aqui é a questão de excedendo o limite de conexões que a gente tinha com o nosso banco Postgres, né? E a gente estava conectando com esse banco a partir de uma Azure Function, né? Que é bem parecido com uma Lambda na Amazon. Esse banco ele tinha um limite, ele tinha 20 conexões disponíveis, mas a Azure reserva 5 para fazer coisas da Azure, né? Monitoramento e tudo mais. Então a gente tem no máximo 15 para poder usar. E a gente estava batendo o pico de conexões com somente um usuário usando, que era, no caso, né, a Amanda fazendo o teste. Então, assim, algo completamente inaceitável para uma aplicação, né? Logicamente que era um banco pequeno, então se a aplicação escalar, né, a gente vai ter que escalar o banco também, mas isso daqui era tipo um usuário, então assim, né, a aplicação era para estar funcionando certinho. Aí ao fazer pesquisas, tanto no ChatGPT ou quanto no Google, né, ou seja, no GitHub Issues, onde for que você quiser olhar os problemas, normalmente ali, nesse caso específico de estar excedendo conexão, você vai encontrar, normalmente você vai encontrar a gente falando o seguinte: para você configurar uma connection pool, né, uma connection pool nada mais é do que você reservar uma quantidade de conexões para sua aplicação usar, verificar se as conexões estão sendo propriamente fechadas, né? Ou seja, se sua aplicação não está deixando a conexão aberta e o banco tendo que fechar essa conexão depois, né? Só que o banco só fecha a conexão depois de um tempo que ela está sem uso. E verificar se a gente está reutilizando conexões, certo? Também é importante. Se você estiver executando ali, 3, 4 funções na sua aplicação e cada uma que gera uma conexão nova, você está ali, né, você está onerando o banco à toa, né? Fica de passagem. Também, e assim, durante essa pesquisa aqui, eu encontrei outras coisas, né? Encontrei pessoas de DevOps ali debugando o banco, pesquisando ali no Postgres mesmo, na tabela de sistema, para ver quais são as conexões ativas e tudo mais. Foi assim que eu aprendi que a Azure usava 5 das nossas conexões. Mas assim, isso no final só ajudou a debugar, não deu a solução do problema, né? E o que foi a solução do problema nesse caso específico aqui, né? Depois de algumas pesquisas, depois de ter configurado o Connection Pool e nada disso ter solucionado, a primeira coisa que resolveu foi as duas de baixo, né? Que ajudou a gente, que foi corrigir o código, porque a gente estava com o nosso código errado, e toda vez que a gente executava uma API nova, né, a gente estava gerando uma nova conexão com o banco, né? Então, assim, vamos dizer que se em uma navegação da página ali a gente chamava 5 APIs diferentes, era 5 conexões novas sendo criadas. Então, assim, isso aí estava, né, com o tempo ali de uso da aplicação, a Amanda rapidamente esgotava nossas conexões. Então, a gente corrigiu isso, né, isso aí ajudou. Demorava mais para as conexões esgotar, mas ainda assim estava longe do ideal. Falei assim, beleza, vamos tentar Connection Pool. O problema é, a Connection Pool não estava sendo a solução para a gente, só tem uma aplicação que conecta no nosso banco, e essa aplicação está rodando uma Lambda,
Então, assim, não tem por que eu ter uma configuração de pool nesse caso, eu não tenho mais de uma aplicação usando o banco. E também, eu estava com receio de quando a Azure escalar as instâncias da minha função, né, em vez de ter só uma instância da função executando, ter, sei lá, 3, 4, 5, dela gerar novas reservas de conexão, né, e assim, meu banco não ter esse tanto de conexão para fazer de reserva, né. Então, por exemplo, o meu medo era o seguinte, eu tinha 15 conexões, eu estava fazendo um pool de 10, vamos dizer assim. Meu medo era que a partir do momento que eu executasse uma nova instância da Azure Function, que ela fizesse mais uma conexão com um pool de 10. E assim, a aplicação simplesmente nem rodar, porque ela não tinha 20 conexões disponíveis, né? Então, assim, eu estava com esse receio. Mas qual que foi a solução empregada, né? Além de corrigir o código, foi remover a connection pool. Eu tinha só uma aplicação usando, que era a Azure Function. Então não tinha por que me preocupar com isso, né? De ter pool de conexão. E a segunda foi alterar onde eu estava fazendo a instanciação da minha aplicação, né? Aqui, esse é o código que isso foi a grande solução do nosso problema, né? Isso aqui é a função que a Azure Function executa, né? Essa função main, né? É a função que a Azure executa. E antes eu estava fazendo a declaração do app dentro dela, ou seja, toda vez que minha função era executada, eu declarava uma nova aplicação, né? Ou seja, então, cada aplicação tinha sua própria gerenciamento de conexões. Aí o que eu mudei foi, eu deixei isso fora dessa função main, então agora toda função que a Azure, né, executava novamente estava compartilhando aí da mesma aplicação. Aí você fala assim, então você poderia fazer o connection pool agora. Talvez até poderia, mas de novo, eu tenho só uma aplicação usando isso aqui, acho que não tem por que eu me preocupar com o connection pool, né? Então por isso que eu também não configurei. Mas no geral essa foi a solução para esse caso específico nosso. Bom, agora aqui foi um problema de front-end, né? De comportamento padrão do browser. O problema que a gente estava tendo é que o browser estava preenchendo automaticamente o campo de senha, né? Com valores previamente preenchidos pelo usuário. O problema é que isso era um formulário de cadastro, então a gente não queria que, né, já viesse preenchido uma senha no formulário de cadastro. E assim, eu tentei de várias formas fazer o disable dessa comportamento do browser, só que eu não consegui. Ainda mais considerando que nem sempre uma solução que funciona para um browser vai funcionar para outro, né? E assim, eu fiz algumas pesquisas na internet na época, olhei na blog da Mozilla, olhei ali threads abertas ali no Stack Overflow, e nada que foi recomendado funcionou. Porque também tem um problema, né, que a gente tem que sempre lembrar, que na internet, cara, existem informações ali que já são antigas, né? Tem coisa ali que a galera está respondendo problema de 10 anos atrás, 5 anos atrás. E a internet, a atualização é constante. Então, nem sempre aquela solução que você encontrou vai ser a sua, porque aquilo lá só o problema de 5 anos atrás. Hoje em dia as coisas funcionam diferente. Então, assim, é sempre bom ressaltar isso. E o problema que eu caí foi isso, porque normalmente o que eu encontrava de solução não funcionava mais, né? E como é que eu solucionei esse problema? Para mim foi assim, a solução foi, cara, aqui na N tem um monte de profissional que tem experiência com trabalho de front-end, né? Eu abri uma thread, né, lá no canal da N, perguntando se alguém podia me ajudar, né? Aí, nesse caso em específico, o Murilo foi a pessoa que me ajudou e a gente teve umas interações naquela conversa ali até chegar na solução. Então, assim, o que eu quero dizer com esse caso aqui? Cara, tem hora que nem sempre a sua fonte de pesquisa vai ser ChatGPT, ou vai ser ali o GitHub, ou vai ser o Stack Overflow. Mas, cara, a gente trabalha aqui numa empresa que tem muitas pessoas boas, então, assim, elas também são fontes de conhecimento. Você também pode perguntar algo para mim, você pode perguntar, sei lá, algo para o Murilo, que está aqui no slide, ou qualquer outra pessoa, né? Normalmente aqui todo mundo tá disponível para compartilhar conhecimento, né? Então, tanto que eu não listei essa fonte na minha apresentação até agora, mas assim, isso que é uma fonte que existe. E eu até vou enfatizar aqui, procurem mais a gente para tirar a dúvida, né? Abra lá threads para a gente lá, seja qual canal, Random ou Learning, tanto faz, para ajudar com dúvidas, né? Não fique sofrendo sozinho. E aqui temos um bônus que
Isso aqui é uma solução que eu tive que usar em um problema muito específico, né? Que é algo que você não vai provavelmente encontrar fazendo pesquisa na internet, porque é teoricamente ali considerado uma gambiarra, né? E qual que era o problema que eu estava tendo? É simples. Eu estava trabalhando num projeto para um cliente, né? E ele tinha uma lib de front-end que era injetada na página, né? Só que, o que eu quero dizer com injetado na página? O cliente tinha um browser customizado e o browser dele injetava a dependência na minha página. Eu não tinha gerência sobre isso. Eu não conseguia alterar a lib, não conseguia colocar outra lib nova. Eu tinha que usar a lib deles. E eu não conseguia alterar nada da lib deles. Então, o que eu fiz? A gente estava usando ali um componente de wizard e eu precisava que ele fizesse uma coisa a mais quando eu clicasse em próximo. Precisava, sei lá, eu precisava que ele... Vamos falar que ele não estava contando a quantidade de passos que eu tinha. Eu precisava que ele incrementasse esses passos. Então, como que eu fiz isso? Cara, em JavaScript existe um negócio que chama, tipo, referência, né? Então, acho que todo um programa JavaScript já chegou a mexer com isso. Ainda mais trabalho com React. Bom, o exemplo que eu tenho aqui não é o código que me ajudou, mas basicamente foi o que eu fiz. Temos aí uma função word, né? Que ela vai fazer um console log hello. Né, a gente armazena a referência dessa função word na variável hello. Depois eu sobrescrevo a função word com o valor, com uma nova função, onde ela vai executar a variável hello e vai fazer um console log word. Se você executar o word agora, né, se vocês seguirem esse exemplo aqui, vocês vão ver que ele vai fazer um console numa linha hello e na segunda word. Né? Normalmente falam que isso aqui não é uma boa prática porque você está sobrescrevendo uma função, mas nem sempre a solução que você precisa é uma boa prática, né? Por isso que eu sou meio contra essa questão de gambiarra. Bom, e por hoje aí, minha apresentação é essa, né? Então, assim, eu só queria enfatizar ali pontos de... Cara, sempre procure... Sempre que você tiver um problema, tente pesquisar bastante sobre ele, né? Tente usar fontes ali como... Cara, Stack Overflow, issues do GitHub, o máximo que você conseguir. E sempre tente ler e entender aquilo que você está pesquisando, né? A solução que você encontrou. E se você usar o ChatGPT, né? Sempre tenha cuidado ao usar o ChatGPT. Não que ele seja uma ferramenta ruim, mas você tem que entender que nem sempre ele vai te... Você tem que entender que nem sempre ele vai te responder o certo. Né? Então você tem que ter ali o discernimento de entender que o que ele está te respondendo e se é certo ou não. Né? Mas assim, se precisar de alguma coisa, tá aí, o meu contato é esse na tela. Vocês vão me encontrar no chat através dele. E, né, bom dia, boa noite e boa tarde.